Seja bem-vinda. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre motivação, medo. Meu nome é Jéssica Andréia e eu vou compartilhar com vocês alguma experiência, história, coisas que já aconteceram e acontece comigo, tá? Eu vejo muitas pessoas darem desculpas, tá? Desculpas por frustrações diante daquilo que ela se dispõe a fazer ou que ela acredita ter disposto a fazer e não se realiza, não se concretiza. Gente, eu vou contar uma história pra vocês, minha, tá? Uma história de vida mesmo, porque eu consigo passar pra vocês aquilo que eu já vivenciei ou aquilo que eu já vi, que eu comprovei, certo? Num vídeo falando sobre a minha parte, né, da minha trajetória na micropigmentação como profissional, eu disse que eu fui mãe jovem aos 17 anos, né, e eu também disse que eu comecei a fazer direito e depois eu fui para a área da estética e foi quando eu me encontrei, né, que eu quis fazer algo diferente, procurei micropigmentação e hoje eu sou formada em estética e também sou micropigmentadora. Ministro cursos e tudo mais. Mas assim, antes disso tudo, não era a minha realidade, tá? Às vezes as pessoas só acreditam naquilo que ela verdadeiramente vê. Olha, eu estou vendo a Jéssica hoje, uma moça jovem, eu tenho 28 anos, braço esquerdo todo tatuado. Eu vejo aquela moça jovem, que muitos falam, jovem, bonita, nossa, mas com o braço todo tatuado, por que ela fez isso ou coisas do tipo. Aí entra a questão do preconceito, foi algo que entrou para mim como superação também. Mas enfim, além de eu ter sido mãe aos 17 anos, eu sou filha adotiva, tá, gente? Eu sou criada por uma mãe de coração, que ela me criou a partir dos meus 6 meses. Só eu não me lembro disso, tá, gente? Eu não sofro por isso porque não é um episódio da minha vida em que eu me lembre da dor que aquilo me causou ou se causou. Mas é a minha história de vida e aceitar isso, aceitar a história de vida de vocês é fundamental para que todo o resto aconteça. Senão parece que as coisas não se alinham, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Às vezes você tem algo mal resolvido dentro de você ou você nem sabe que existe alguma coisa mal resolvida dentro de você e culpa as pessoas ou as coisas por nada dar certo na sua vida, quando na realidade nada, gente, depende de ninguém. Qualquer sonho, qualquer sucesso, qualquer busca, qualquer conquista depende unicamente da gente. E quando a gente aprende isso, as coisas não se tornam mais fáceis, mas você consegue enxergar como que realmente tem que ser feito. É quando você enxerga o erro, é quando você se olha no espelho e fala assim, não, isso é errado. Mas você reconhecer que isso é errado é diferente de você persistir no erro e bater no peito e falar, que você tá louca? Não, isso não é errado não, eu tô certa. Então, ter o conhecimento disso é fundamental. Então, assim, eu sou filha adotiva, né? Minha mãe de criação, minha mãe de coração, ela me adotou, eu tinha 6 meses. Foi meio louco assim, porque na verdade eu morava na rua, né? Minha mãe de sangue morava comigo na rua e o filho dessa minha mãe de coração, que foi quem me pegou, tá? Na praça do centro de Cuiabá, ainda em Cuiabá, minha cidade onde eu moro até hoje. Então assim, ele me pegou e levou pra casa dela, né? E falou assim, mãe, eu trouxe essa criança pra gente cuidar. Doido assim. E minha mãe, você tá louco? Começou a gritar com ele, como que você traz essa criança? Porque assim, gente, eu nasci prematura ainda, pra ajudar a piorar as coisas. Eu era prematura, eu era bem debilitada, bem fraquinha. E quando a minha mãe de criação me viu assim, ela assustou. Ela falou, meu Deus, você trouxe essa criança da rua, não sei nem de quem que ela é filha. E você trouxe ela pra morrer nos nossos braços? Porque assim, minha mãe fala pra mim, né, minha mãe de criação, o nome dela é Irene. Ela fala pra mim até hoje, fala, filha, você era feia. Ela fala desse jeito. Pra vocês terem uma noção, ela fala pra mim que ela foi fazer minha primeira festa de aniversário, eu tinha 3 anos de idade, porque antes disso ela tinha vergonha de chamar os convidados. Então, pra vocês terem uma noção. E assim, isso não me dói, gente, porque de verdade essa é a minha história e é graças a ela que eu busco tanto o melhor pra minha vida.
Porque eu sabendo que algum dia eu passei por tudo aquilo que eu não quero passar de novo. Eu não quero que meu filho passe, eu não quero que pessoas que eu amo passem. Então, assim, aí ela falou desse jeito, falou assim, filha, eu não fiz seu aniversário porque você era muito feia. Hoje eu acho graça disso. Eu falo, nossa mãe, obrigada por falar que eu era muito feia. Mas assim, eu era debilitada, eu não nascia cabelo, né? Era muito fraquinha, minha unha não crescia, minha pele era bem frágilzinha, enfim. Mas graças a Deus, né? A menina de 6 meses, que nasceu de 6 meses, que ela adotou com 6 meses de vida, que tava na rua, debilitada, uma criança que ela acreditava que fosse morrer nos braços dela. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui com saúde, grande até demais, querendo emagrecer. E com bastante cabelo, com bastante unha. E é isso, gente. A história da vida da gente, aquilo que a gente constrói, às vezes tá lá no inconsciente. A gente precisa buscar. É aquilo que a gente não sabe que existe. É aquela verdade que precisa ser vista, que precisa ser aceita. Então, assim, graças a Deus, gratidão, amor por a minha mãe de sangue ter me dado para alguém, já que ela acreditou que naquele momento fosse a melhor escolha dela, porque ela não tinha condições financeiras e nem psicológicas, ela teve os motivos dela, e que graças a Deus foi para uma pessoa, uma família muito boa, que me proporcionou muito amor e que foi onde eu pude receber tudo aquilo que eles puderam me dar. Então, assim, gente, eu cresci ao lado dessa minha mãe adotiva, né? E então ela sempre me deu tudo aquilo que os meus irmãos de sangue, os meus irmãos adotivos, né, filhos dela de sangue, nunca tinham tido oportunidade de ter na vida, sabe? Na época em que ela me adotou, a minha adoção custou o relacionamento dela, de certa forma, o pai dos filhos dela. Porque quando ela me adotou, como não foi algo nada planejado, foi assim no susto, meu irmão simplesmente chegou comigo ali na casa dela, o marido dela falou, Irene, eu não vou criar uma criança negra. Hoje ele já é falecido, mas assim, pra ele eu era negra e ele não aceitava aquela adoção. E ela disse, eu não tirei essa criança negra que você chama da rua pra não criar ela. Aí foi quando a minha mãe optou, né? Ela teve que fazer uma escolha, porque o relacionamento dela veio se destruindo e ela falou, não, eu vou criar ela. Tanto que hoje, gente, na minha certidão de nascimento, eu sou órfã de pai, tá? E eu sou registrada no nome da minha mãe adotiva. Então, assim, aí eu cresci com muita referência feminina na minha vida, sabe? Onde a mulher tinha que correr atrás de tudo. Tudo. A minha mãe, ela criou eu e os outros filhos que ela já tinha fazendo marmita. Ela não teve estudos e ela não teve desculpinhas. Ela não colocou a culpa em ninguém, tá? Ela bateu no peito, a responsabilidade é minha, você não quer ficar, tchau. E ela fez o quê? Me criou. Assim, eu sou muito grata, ela fez tudo que pôde por mim. Aí veio a minha gestação precoce, né? Eu fui mãe muito jovem, meu primeiro namorado. Aconteceu, né? Deveria ter acontecido, não vou dar desculpinhas, porque não é esse meu papel. Aconteceu e eu tinha que assumir o meu papel de mãe, aceitar aquilo. E eu já aceitava aquilo, gente, porque é algo que nasce, acho que nasce dentro da gente. No momento em que a gente gera um filho, aquele amor já nasce junto. É algo que a gente não consegue excluir ou esquecer. É algo que já fica na gente. Então, assim, quando eu me tornei mãe, eu amadureci acho que 30 anos. Hoje eu conheço algumas pessoas que falam pra mim, nossa, Jéssica, você tem tanta carga. Quando eles falam carga, não é que é pesado não, tá, gente? É história mesmo. Vivência. Que eu já vivi tanta coisa em tão pouca idade. Mas é mais ou menos isso. Então, quando eu fui mais 17 anos, a minha mãe adotiva ficou bem decepcionada, porque ela previa, ela queria um futuro totalmente diferente pra mim. Naquele momento, né, era o que ela enxergava. Ela se sentiu muito decepcionada e eu não aguentei ver aquela decepção dela. Assim que eu pude, eu preferi morar sozinha e assumir a minha responsabilidade de mãe com o meu filho, né? E isso aconteceu bem de imediato quando eu fui mãe. Então, assim, desde meus 17 anos eu já não moro com a minha mãe adotiva.
Mas moro na mesma cidade, vejo ela sempre que posso, ligo, converso. E eu tenho até ela tatuada no meu braço. Essa é minha mãe Irene. E assim... Ah, por que a Jéssica gosta de tatuagem? Só porque eu só vou engajar nesse assunto por conta de eu ter mostrado, né, tatuagem. Porque, gente, assim, no início eu fazia tatuagem por algum significado, né? A primeira que eu fiz, eu coloquei o nome da minha mãe Irene, né? Aí depois eu até tampei com outros desenhos, mas sempre eu busquei ter significado. O leão, pra mim, ele é mais um significado bíblico, não é signo. Eu sou de Virgens. Sou virginiana, nasci em setembro, mas eu fui registrada em abril, então no registro eu sou ariana. Uma confusão a minha vida, mas tá aí, essa sou eu. Então assim, gente, eu não vou aprofundar muito, porque tem coisa que é um pouco íntima, além do que eu já disse, né? Mas assim, eu não tenho vergonha, por isso eu falo, porque eu acredito que isso seja exemplo de motivação, talvez na vida de alguém que viva de desculpas ou impõe algo que não é nem parecido como desculpa. E continuando a história... eu fui meus 17 anos e saí de casa, né? Então, assim, gente, eu tinha 17 anos, eu era menor. Para mim conseguir emprego era difícil. Quando eu engravidei, eu estava no segundo ano do ensino médio. E eu fiz meu segundo ano inteiro e eu passei muito mal, gente. Minha gestação, eu vomitava 3 vezes no ônibus. Eu descia do ônibus pra vomitar, subia no ônibus. Descia do ônibus, subia no ônibus. 3 vezes até eu chegar na escola. E assim, isso não me fez parar. Eu vejo muitas pessoas, de verdade assim mesmo, eu vejo muitas jovens que engravidam e falam: eu parei de estudar porque eu engravidei. Gente, gravidez não é doença. Gravidez você não fica aleijado. Gravidez não te impossibilita de nada. Pelo contrário, a pele fica linda, meu cabelo ficou lindo. A única coisa assim é que eu vomitava muito, eu tinha muito enjoo. E isso não me impediu de estudar, tá? Eu engravidei, acho que no mês de abril. E eu fui até dezembro na escola, comecei a ficar com um barrigão, continuei estudando. Na época eu até sofri um certo bullying, né? Porque eu estudava num colégio onde... muitas pessoas com poder aquisitivo maior estudavam e não era a realidade de vida deles, né? Pessoa jovem engravidar naquela época. E eles me viam, sei lá como que, tipo, mas era muito comum eu sair pro intervalo e ver grupinhos de pessoas olhando pra mim rindo ou me apontando o dedo, esse tipo de coisa. Mas eu terminei o segundo ano e meu filho nasceu dia 6 de janeiro do ano seguinte. Eu estava entrando no meu 3º ano do ensino médio e eu precisava estudar e a minha mãe não ficava com meu filho pra mim. Ela falava... Na época eu ficava com bastante raiva, eu criticava muito. Ela falava assim: você fez, você vai ter que criar. Eu não vou cuidar. E gente, assim foi. Pra eu ir na padaria comprar um pão, eu tinha que levar meu filho. Meu filho chorava assim, eu não sei se o coração dela doía, porque até hoje ela não me conta isso. Mãe, se a senhora estiver vendo esse vídeo, me conta. Ela não me conta, mas assim, ela se trancava dentro do quarto um certo horário pra ela dormir. Meu filho morria de chorar, ele era bem chorãozinho assim, acho que até um mês de vida, assim, ele foi bem chorãozinho, ele tinha muita cólica. E eu não tinha noção, gente, de como saber se era cólica ou se ele tinha cólica ou como uma criança tinha cólica. E minha mãe não me ajudava. Aí eu me lembro que com 15 anos eu ganhei meu primeiro computador, que ele ficou por muito tempo comigo e ficava dentro do meu quarto. Cara, eu fechava o quarto também pra não atrapalhar o sono da minha mãe e colocava lá no Google como fazer uma criança parar de chorar, por que bebê chora. E assim foi, de verdade. E eu comecei a aprender que tinha que dar fuxicória. Eu pegava o fuxicória, um remédio em pozinho, gente, pra cólica de criança, eu não sabia. Fui na farmácia, comprei isso, pegava a chupetinha dele, molhava assim na aguinha que ele bebia, né? E colocava na boca dele. Nossa, aquilo lá é dos deuses, aquele negócio funciona. Quem nunca experimentou, faça, funciona. Aí eu fui aprendendo literalmente a cuidar do meu filho. Eu aprendi sozinha, ninguém me ensinou isso. Eu aprendi, eu fui atrás. Então essa é uma segunda parte da minha vida, além da minha existência, de superação. Porque se você perguntar para um médico como que uma criança de 6 meses prematura que consegue sobreviver
sem o leite materno, porque minha mãe não podia me amamentar. E eu acho até, não quero contar mentiras pra vocês, mas eu já tive uma conversa com ela, que se eu não estiver equivocada, ela disse que na época ela me dava leite de caixinha mesmo com açúcar. Era isso que eu... Aí você calcula, uma criança totalmente desnutrida, prematura, tomando leite de caixinha com açúcar. Sem nenhuma assistência médica, sem nada, gente. Eu só vivo assim por Deus, né? Por algum propósito, que eu acho que tudo na vida tem propósito. E eu acredito nisso, que eu seja um propósito. E assim, então já é minha primeira superação. Aí minha segunda superação foi, né, eu ser mãe e aprender a lidar e aprender a ser mãe verdadeiramente, né? E eu me lembro que eu sempre gostei de venda. E um pouco antes de eu me tornar mãe, a minha mãe Irene já me ajudava a ganhar meu próprio dinheiro, dar valor no meu próprio dinheiro. E, gente, ela fez o cadastro na Natura e na Avon. E ela me dava as revistinhas, os catálogos, né? Eu vendia em escola, vendia para as amigas dela, porque ela trabalhava com marmita. Então, tinha um fluxo de pessoas, né? Que entrava lá para buscar marmita, outras comiam lá na mesa no fundo, que a marmitaria dela era no fundo de casa. Aí, tinha lá, as pessoas comiam, eu já oferecia. Então, eu sempre tive esse meio dinâmico de venda, né? Então, eu já estava aprendendo a me virar ali questão financeira, adquirir meu próprio dinheirinho para ir na feirinha toda sexta-feira. No meu bairro era sexta-feira, as feiras. Então, quando eu me tornei mãe, foi disso que eu fui sobrevivendo. Continuei com as vendas. E aí, aconteceu uma coisa meio que inesperada, assim. Um dos clientes dela, da marmitaria, acreditava muito em mim. O nome dele se chama Anderson. E ele faz muita parte da minha vida. Ele foi a pessoa, assim, que... Até me emociona um pouco em falar, mas, tipo, que ele deu aquela sementinha pra que eu regasse, pra que eu pudesse algum dia florescer na vida, né? E foi com uma simples atitude. Ele chegou em mim e falou assim, Jéssica, eu acredito muito no seu potencial, eu acho você muito falante, muito autêntica, você entende... Nossa, você é tão jovem, entende tanto de venda... E nisso eu já tinha meu filho, tá, gente? Ele era bem criancinha ainda, mas eu frequentava muito a casa da minha mãe, porque eu saí de casa, mas eu aluguei uma kitnet que era próximo, então eu tava sempre na casa dela, eu almoçava na casa dela, né? E aí ele falou, Jéssica, o que você acha de eu te arrumar um determinado valor e você ir pra São Paulo comprar roupa pra vender? Eu falei assim, cara, acho o máximo. Tipo, gente, sério, tudo que as pessoas falassem pra mim, Jéssica, eu acho que isso você daria certo, isso vai te trazer dinheiro, porque isso me preocupava muito, afinal já era mãe, eu tinha que pagar kitnet, eu tinha que dar as coisas pro meu filho. Eu tentava. Se ia dar certo eu não sabia, mas eu colocava a cara e tentava e dava o meu máximo. Aí eu fui pra São Paulo, eu nunca tinha ido a São Paulo. Eu não tinha a mínima noção do que comprar e aonde comprar. E na época eram R$2.000. R$2.000. Hoje você vai pra São Paulo com R$2.000, você ainda traz bastante coisa, mas tipo, não dá pra você vender você ser uma sacoleira ou abrir uma loja com R$2.000 de roupa. Mas foi aquela sementinha que ele me deu. Ele falou, vai, e mais, me dando a responsabilidade de não estou te dando, eu estou te ajudando. Ele me deu os R$2.000 pra eu ir pra São Paulo fazer essa compra e falou, depois que você vender, que você fizer seu lucro, que você voltar mais uma vez para comprar com todo o valor, aí você paga os R$2.000 para mim. E foi assim que aconteceu. Eu fui para São Paulo, comprei os R$2.000 de roupa. Quando chegou lá, gente, eu não sabia o nome de nada, nada. Eu sabia o nome de um hotel que se chamava Cruz de Aves, na Estação da Luz, que foi uma cliente da minha mãe da marmitaria, que já vendia roupas, que falou pra ela, Dona Irene, eu fico nesse hotel, falar pra Jéssica ficar lá porque é de confiança, porque São Paulo, gente, depois quando eu vi, que eu fui crer, é perigosíssimo ficar andando lá pra quem não tem conhecimento. Às vezes você tá andando, você tá dentro da Cracolândia e não sabe, e o ambiente é bem pesado assim, sabe? Aí eu fui. Chegou lá, gente, eu só sabia o nome do hotel, mais nada. Cheguei no taxista, gastei quase todo o dinheiro, quase R$2.000 pra chegar no hotel. Mentira, tá? Mas foi R$70 pra chegar no hotel. R$60 pra chegar no hotel. Cheguei no hotel, o rapaz falou, eu peguei e pedi informação. Quem tem boca vai a Roma. Minha mãe sempre falou isso pra mim.
E eu ficava pedindo informação, falava, moça, olha, eu nunca vendi roupa, mas eu vim vender roupa. E todo mundo achava aquilo louco. Eu via as pessoas comentando, nossa, que menina doida, gente, não sabe nem nada, tão novinha. E eu estava com 18 anos nessa época. Se eu não estava com 18, eu estava para fazer 18, porque meu filho era bem pequeno. Não me lembro exatamente, mas era nessa época. Aí minha mãe ficou com ele pra mim viajar, tá, gente? Aí eu fui de boca em boca, perguntando, por fim, a gente trouxe as roupas. Primeira compra eu tenho o maior prejuízo, porque eu não sabia os lugares mais baratos, eu comprava aquilo que eu acreditava que eu ia conseguir vender por um determinado valor na minha cidade. Então, assim, eu consegui recuperar o dinheiro que eu gastei, mas o lucro foi mínimo, né? O lucro foi mínimo, mas foi um lucro. Fui novamente comprar roupa e paguei o Anderson. Então, assim, essa foi minha terceira etapa de superação. Por quê? Existiu uma pessoa que acreditou em mim. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu vou dar um exemplo muito que todo mundo vivencia na vida pra vocês. Quando a gente vai andar de bicicleta, a gente não tem noção nenhuma, gente. A gente olha a pessoa andando, assim como a gente olha uma pessoa prosperar na vida e a gente acha que é fácil, porque é tudo tão lindo. Né? Andar de bicicleta é tão lindo. Mas quando você pega uma bicicleta pra andar, que a pessoa te ensina, a primeira coisa que acontece, a bicicleta não tem 2 rodas, ela tem 4. Porque precisa das rodinhas embaixo, senão você cai. Ela tem 4 rodas, a pessoa ainda pega na sua mão, te dá segurança pra você conseguir andar nas 4 rodas. E depois é o quê? Um passo de cada vez. Aí você tira as 2 rodas pra você conseguir andar. Ainda assim, você toma uns tombos e depois você aprende a andar e nunca mais esquece. É assim que acontece com a vida da gente. Os sortudos tem a sorte de ter uma pessoa para poder te dar a luz, te dar a mão, te dar o caminho, te apoiar, né? Que seja com palavra, não digo financeiro não, mas apostando, acreditando em você, te dando o poder da credibilidade, da confiança. Então, assim, eu tive isso muito na vida. Eu nunca fui pobre disso. Eu tenho muitas pessoas do meu lado, graças a Deus, que confiam em mim até mais do que eu. Que falam, nossa, Jéssica, você é muito esforçada. Me dão 10 características que se eu me olhar no espelho eu não consigo enxergar ainda. Mas eu venho trabalhando isso em mim. Porque reconhecer que é bom aquilo que a gente faz, reconhecer o mérito também é importante. Tá, gente? Então, assim, aconteceu tudo isso. Fui pra São Paulo, vendi minhas roupas, deu tudo certo. Ingressei na faculdade de Direito que minha mãe queria muito, era um sonho, eu queria realizar o sonho dela, não era o que eu queria, fui pra estética, que eu já contei essa parte da minha vida pra vocês. E o que eu quero dizer pra vocês com relação à superação? Que assim como vocês puderam perceber, eu tô falando sobre uma história que é da minha vida, tá, gente? Às vezes, eu sei que todo mundo tem sua história, todo mundo tem sua dor, tem seu medo, mas dentro de todas as minhas superações, meu medo e minha dor sempre foi da solidão. Gente, eu sempre tive muito medo de estar sozinha e ser sozinha. Eu não sei se isso tá em mim pelo fato de eu ter sido entregue para uma outra pessoa criar. Eu não sei, mas eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo da solidão, medo de não ter ninguém do meu lado, eu tenho muito medo disso, eu faço muita questão de pessoas comigo, mas as circunstâncias da vida também me ensinou muito que ninguém vai fazer nada por mim. Ninguém nunca fez nada por mim. Eu sempre tive pessoas que confiaram e acreditaram no meu potencial, mas ninguém fez absolutamente nada por mim. E se hoje eu tenho algo, é mérito meu sim, é 100% mérito meu. Porque se alguém me ajudou eu construir isso. Isso não teria sido sólido se eu não tivesse tido dedicação, se eu não tivesse tido muita perseverança, se eu não tivesse acreditado em mim. E vou dizer mais, já aconteceu sim, de eu desacreditar do meu potencial, de eu achar que eu não fosse capaz. Isso já aconteceu inúmeras vezes. E sabe por que aconteceu? Porque as coisas não dão sempre certo, gente. Não dão. Vocês já escutaram aquele ditado que o melhor caminho é aquele caminho mais longo, né? Que não adianta você cortar caminho que as coisas não vão dar certo. E é exatamente desse jeito. Pra alguns dão, gente. Isso não é regra, tá? Não sei. Tem gente que tem um pouco de sorte, tem gente que tem um pouco de sorte. Eu conheço pessoas assim, eu não vou julgar, tá? Mas isso é muito bom. Quem tem oportunidade, gente, maravilha. Mas tem gente que tem sorte, que se ingressa numa carreira
já vem de um poder aquisitivo bom, já conhece pessoas que têm condições para poder estar sendo suas clientes ou te divulgando, tem um nível de amizade muito grande, conhece muitas pessoas e tudo isso ajuda muito para quem está começando numa carreira onde você se dispõe à disposição de fazer serviço em alguém, que no caso é a questão da beleza, que é a área da beleza, né? Você tá ali a dispor, né, de dar a alguém aquilo que ela procura, seja um design de sobrancelha, que eu costumo chamar como autoestima. Quando alguém procura algo relacionado à beleza, ela procura se sentir melhor. E dar a autoestima para alguém ou melhorar a autoestima de alguém é algo que não tem preço, é algo que me ganha na minha profissão diariamente, assim como eu já ouvi inúmeras pessoas falando: Jéssica, mas estética é instável, tem hora que dá dinheiro, tem hora que não dá. Mas, gente, existe um poder dentro da minha gratidão pela minha profissão que já me propuseram 1000 coisas, de falar: Jéssica, faz tal coisa que é melhor. Jéssica, vende carro que você vai ganhar mais dinheiro. Eu falo assim, gente, mas não é o que eu gosto de fazer. Então, assim, eu amo verdadeiramente a minha profissão, eu faço isso com muito amor. Eu não sei tudo, eu não sei quase nada. É um universo de conteúdo, é um universo de coisas. Hoje eu estou à disposição para poder transmitir para as pessoas aquilo que eu sei, nada mais do que eu sei. E ao mesmo tempo eu estou em contínua busca de aprendizado, porque, gente, eu não sei nada. As pessoas estão o tempo todo, graças a Deus, se superando, as pessoas estão o tempo todo criando coisas novas, as pessoas estão o tempo todo criando pigmento novo. As pessoas estão se adaptando a tudo. Então, assim, eu acho que o pilar, sabe, aquilo que está tudo e sobre todas as coisas diante de qualquer ótimo profissional, destaque, crescimento dentro de uma profissão, é a superação. Então, hoje eu vim falar pra vocês um pouco de uma história que pode não ser muito feliz lá atrás, não ter o início, né, muito feliz, não vou falar final feliz porque minha vida não acabou, ela está apenas começando, mas foi necessário e eu aceito isso com todo o meu coração. Não aceitava, tá, gente? Eu tive muitos conflitos comigo mesma, até eu entender tudo isso que eu tô passando pra vocês, pra que eu começasse a caminhar e a prosperar. Então, isso é muito importante, isso é fundamental, tá bom? Superar é fundamental. Qual é o seu maior medo? Fala pra mim. Você tem medo de não dar certo? Você não vai saber se você vai ter medo de dar certo se você não tentar. Como que você afirma ter medo de não dar certo se aquilo poderia dar certo? E no final das contas, você fez o quê? Sentiu medo à toa, se precipitou. Gente, insegurança não nos leva a lugar nenhum, medo não nos leva a lugar nenhum. Por pior das hipóteses, você vai adquirir experiência. Por pior das hipóteses. E experiência é uma coisa muito boa. Então, assim, supere seu maior medo, supere seu maior trauma. Se disponha ao serviço de alguém, mostre aquilo que você não consegue demonstrar falando. Coloca na prática, faz aquele serviço com amor. Se você tá triste, não faz, tá, gente? Porque dá merda. Quando você tá triste, não faz, porque dá merda. Não é geral, tem pessoas que conseguem trabalhar muito bem esse emocional. De estar muito mal, muito triste, mas executar um bom trabalho. Eu já me resguardo um pouco, mas assim, existem seres humanos e seres humanos. Cada pessoa ela é única exatamente como ela é. Cada beleza é única, cada interior é único, cada ser humano é único. Então, assim, aprender a ter empatia, amor pelo próximo é muito bom. Eu não sou perfeita, eu trabalho isso todos os dias, dentro da minha cabeça. Ainda julgo, tá? Ainda tenho medo, mas eu estou aqui para falar para vocês que, assim como eu ainda tenho medo, como eu ainda julgo, eu tô para aprender e transmitir isso para vocês também, que eu ainda tenho que melhorar muito e que vocês deveriam fazer o mesmo. Supere o medo de vocês. Não existe nada que não possa ser superado. Até a morte a gente supera, ela dói, a saudade vem, mas a gente supera. A única certeza que a gente tem na vida é que ela vai vir, né? Tenha certeza também na sua vida que o seu sucesso vai chegar. Às vezes ele pode demorar, mas se você acreditar, depositar força, dedicação naquilo
que você opinou, aceitou pra sua vida, quis pra sua vida, vai dar certo, tá, gente? Então, assim, isso é um pouco, literalmente um pouco das coisas que eu estou falando pra vocês que eu já vivi ou aconteceram comigo na minha vida, mas foi algo, assim, que eu achei muito importante trazer, porque é superação, sim, é força, sim, é depositar credibilidade, sim, e principalmente me superar, porque me superar interno faz com que todo o resto acontece. As ideias vêm, as coisas fluem, as escolhas acontecem. Aquele medo que você tinha de se ingressar numa determinada profissão começa a acender uma luzinha para que você comece a ver um futuro ali, porque aquilo vai te trazer prazer, aquilo vai te trazer alegria, aquilo vai te trazer gratidão, aquilo vai te preencher, vai te completar. É assim que eu me sinto hoje na área da beleza e podendo ministrar curso como micropigmentadora e podendo transmitir conhecimento para as pessoas e podendo também nos meus atendimentos físicos transformar vidas através de uma sobrancelha ou de um lábio que seja, tá, gente? Então, assim, é muito gratificante. Eu vou convidar uma pessoa só para dar uma palhinha com vocês. O nome dela é Ilka. Ela já trabalha comigo há 2 anos e meio. É uma pessoa assim que eu admiro muito. Eu procuro trazer pessoas, principalmente para o meu lado profissional, quando... Não sei se vocês são assim, mas tem aquela energia, sabe? Porque tem gente que você não vai com a energia. Mas eu sempre tive uma energia boa, sempre gostei muito do trabalho dela. E eu sempre disse pra ela, desde... Eu conheço ela há 2 anos e meio, né? E logo a gente já começou a trabalhar junto. Que quando eu tivesse a primeira oportunidade de tê-la junto comigo, de a gente poder crescer junto, construir algo junto, que eu chamaria ela. Então, assim, hoje ela tá comigo, já tem 2 anos e meio que ela atende aqui comigo. Ela trabalha com estética corporal, que eu resolvi me dedicar mesmo à parte facial, visagismo, micropigmentação, porque é algo que eu gosto. Então, assim, dentro da profissão eu me encaixei naquilo, me determinei a fazer aquilo, que é o que eu realmente gosto pra fazer com amor, tá bom? Chamar ela só pra ela falar um pouquinho pra vocês de como ela me vê, se ela me vê, né, gente? Porque eu também não posso induzir ninguém a falar nada, mas assim, de como ela me vê, de como ela vê o meu dia a dia, a minha conduta. Quando eu ministro o curso, eu sempre peço auxílio dela para que ela me ajude, né? Porque chega as modelos para poder estar recepcionando. Os cursos presenciais eu só dou curso VIP, então assim, é uma atenção maior, uma dedicação maior e ela acompanha isso comigo e ela consegue falar um pouquinho mais por estar acompanhando e vendo de fora, porque eu chegar aqui e falar para vocês o que eu vejo como superação ou de como eu me vejo no mundo hoje é uma coisa. Mas saber como a outra pessoa vê com outro olhar, com outro ângulo de fora, é outra coisa totalmente diferente. Então eu vou chamar ela, o nome dela é Ilka, e daqui a pouco eu volto, tá bom? Oi, então, como a Jéssica falou, né, meu nome é Ilka, eu trabalho com massagens, né, sou massoterapeuta, ela já passou pra vocês. Vou falar um pouquinho da Jéssica, a Jéssica Andréa, né, a gente já se conhece há 2 anos e meio atrás, né, e a gente já tá trabalhando juntas já esse período, né, ela contou um pouquinho da historinha, né, de vida dela, ela engravidou cedo, nova, né, e passou por vários obstáculos, né, sempre caindo, levantando, mas enfim, né, passou e hoje ela conseguiu chegar onde ela queria, né, conseguiu concretizar o sonho dela, né, que era ter o espaço dela, né, do jeito que ela sempre quis, tudo arrumadinho. E assim, eu sempre convivo com a Jéssica, sempre vivenciando junto com ela, né, e ela é uma pessoa, assim, muito dedicada de tudo que ela faz. Tudo que ela faz, ela sempre faz tudo com muito capricho, com muito detalhe, né, e é sempre, assim, muito esforçada, estudiosa, gosta muito de estudar, ela procura, vai em busca, é curiosa, e então assim, isso é muito bom, entendeu? Eu falo isso pra ela, né? Falei, olha, pessoas assim que são curiosas, né, que gostam muito de estudar, vai além, entendeu? Então assim, eu tenho essa admiração, né, pela Jéssica, e assim, tem horas ela me inspira, porque assim, ela não fica parada. Uma coisa que não deu certo, ela vai para umas outras alternativas até o negócio dar certo, entendeu? Mas ela insiste e vai até o final, entendeu? Mas e ela consegue, né? Consegue. Mas assim, é aquela pessoa autêntica, alegre, sorridente,
trata muito bem as clientes, né? Sempre agrada a cliente. O cliente gosta disso, né? Eu também faço esses mimos, né? Com as minhas clientes, né? E é isso, gente. É como a Jéssica falou, né? Não deixe de ir em busca dos sonhos de vocês por fato de não ter uma faculdade. Às vezes tem profissão que não é necessariamente você ter um curso superior, entendeu? Às vezes nem ter um ensino médio não é necessário. Hoje em dia existem vários cursos que eles não exijam esses tipos de ensinos, né? O ensino médio, a faculdade, a pós-graduação, enfim. Hoje em dia, tipo assim, quem não tem uma qualificação, né? Quem não tem um curso como uma profissional, né? Não faz porque não quer, porque tem vários setores, né? Para você trabalhar e você seguir um ramo, né? Como micropigmentadora. Hoje, para você ser uma micropigmentadora, né, não é necessariamente você ter uma graduação, né, e nem ter um ensino médio. Você pode ir lá e fazer. Igual meu caso, como massoterapeuta. Massoterapeuta, a mesma coisa. Não é necessário ter uma graduação e um ensino médio. Então, assim, quem quer, vai atrás, né, e batalha pelos seus sonhos. Você tem que batalhar, tem que insistir. E procurar sempre aperfeiçoando, buscando novidades. A Jéssica sempre tá em busca, né? Ela sempre procura, inspira em alguns profissionais e ela procura sempre trazer novidades para as clientes dela, né? Que é o meu caso também, a gente sempre procura, né? E assim, a gente é muito parceira, quando ela dá cursos VIP aqui, né? Para as alunas dela, eu participo também, eu procuro ajudar, procuro auxiliar também, né? Então, assim, isso é uma troca de parceria, né? Acho que nem só como parceria, né? Como a amizade, como amiga, como consideração que a gente tem uma pela outra, né? O carinho que a gente tem uma com a outra. Então, é isso, gente. Então, assim, é o que eu falei pra vocês sobre a Jéssica, é o que ela relatou, né, ainda agora pra vocês, né? Ela é isso. Enfim, mas assim, não deixem de seguir o canal dela, que lá vai ter mais novidades pra vocês. Obrigada. Mas é isso, gente. Não deixa um braço todo tatuado esconder vocês, não. As pessoas são maldosas. Ainda esses dias no apartamento que ela morava, porque ela se mudou recente, um senhorzinho dentro do elevador olhou pra minha cara e falou assim: olha, eu nem te conheço, não quero ser chato, mas já sendo. É quase que eu falei: senhor, se é pra ser chato, não fala nada. A pessoa não vai agregar na sua vida, pra que vai fazer aquele comentário? Aí ele pegou e falou assim: mas o que leva uma moça tão linda a rabiscar o braço cheio de monstro? Gente, ele não teve nem o capricho de ver o que era tatuagem. Ele falou que era um monte de monstro, eu não tenho um monstro no meu braço. Pra vocês verem. Então as pessoas, elas não sei, elas vestem uma máscara e te colocam atrás dela ainda, porque elas não conseguem enxergar nem aquilo que tá na frente delas. Então, assim, a gente não é só aquilo que a gente mostra para as pessoas, tá muito além disso. E deixa transparecer isso na profissão de vocês, na vida de vocês, no trabalho de vocês, porque quando isso transparecer, gente, vai ser sucesso, eu garanto. E eu quero te convidar para poder vir junto comigo. Esse mundo da micropigmentação, gente, ele é fantástico, ele vai com certeza transformar vidas. Ele já transforma muitas vidas. Eu digo que possa ser a sua vida a próxima a ser transformada, entendeu? Porque trabalhar com beleza, gente, trabalhar com autoestima, entregar isso para alguém, é trabalhar com autoestima em dobro, porque você ganha autoestima vendo a autoestima daquela pessoa. Você ganha poder naquilo que você faz, naquilo que você é. E aí, ninguém te segura, tá bom? Então, esse foi um pouquinho de superação pra vocês e medo, tá? Tira isso, tira esse trave, tira esse medo, supere, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.